Oi, eu sou Franciele Nogueira e hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre parto, dores de parto, a cultura que a gente tem em relação a isso. Não sei exatamente como eu vou chamar esse vídeo, mas eu queria fazer uma série de desabafo, um desabafo meio reflexão com vocês sobre isso. E eu não vi material sobre isso na internet ainda, não vi vídeos no YouTube em português sobre esse assunto e eu gostaria de fazer umas reflexões, são coisas que eu tenho pensado e que eu acho que se você tá grávida ou se você conhece alguém que tá grávida, que com certeza você conhece, todo mundo conhece alguém que tá grávida, eu acho que esse conteúdo pode ser útil e são coisas pra gente refletir. Bom, eu tô grávida, obviamente, agora de 34 semanas, tô na reta final já da minha gravidez. E é engraçado que quando a gente tá grávida, as pessoas vêm conversar sobre gravidez, naturalmente, né? Você tá grávida, as pessoas querem conversar sobre gravidez. E mulheres me abordam, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente, querendo contar a experiência delas, querendo dar dicas, dar conselhos, me preparar para esse momento que é tão importante na vida de uma mulher, que é o parto. E aí, eu tenho feito algumas reflexões e também tenho lido, um dos livros que eu li nessa gravidez fala um pouco sobre isso, e eu comecei a observar exatamente o que eu vou falar pra vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Bom, eu acho que assim, quando as pessoas vêm conversar comigo sobre parto, geralmente, ou quando eu escuto histórias sobre parto, isso é a vida inteira, não é agora que eu tô grávida, mas durante a minha vida toda, desde criança, a ideia que a gente tem de parto é algo muito dolorido, não é? Tipo, é a pior dor que você vai sentir na sua vida, você acha que você vai morrer, mas fica tranquila que vai dar tudo certo, você vai sobreviver, e aí quando você pega o seu bebê nos braços, você esquece aquela dor e tal. Eu passei a vida toda escutando esse tipo de história desde criança, de que parto é uma experiência muito traumática, muito dolorida. E aí logo quando eu engravidei, era uma das principais coisas que eu pensava, eu tinha muito medo do parto. Vai ser horrível, vai ser muito difícil, vai ser dolorido, como que eu vou conseguir passar por isso? O meu nível de tolerância à dor não é muito alto. Como que vai ser essa experiência? Eu comecei a me preocupar com isso. E aí eu comecei a ler um livro, um dos livros que eu li nessa gravidez. Ele é um livro que não tem a ver exatamente com isso, mas é uma filosofia toda de parto, pra você ter o parto natural e tal, que eu não vou explicar o livro agora porque esse é assunto para outro material. Mas um dos primeiros capítulos do livro é bem interessante porque a autora, ela é uma médica, e aí ela conta que, uma médica obstetra, e ela conta que ela presenciou alguns partos de mulheres ao longo da carreira dela que não tinham dor nenhuma na hora do parto. E aí, quando ela teve uns 3, 4 casos, assim, de mulheres que não tinham dor, ela começou a ficar muito intrigada com aquilo. Como que a mulher não tinha dor? Como assim? Todas as mulheres têm dor na hora do parto, e aí como que tinham pessoas que não tinham dor? E ela começou a investigar isso, começou a pesquisar sobre esse assunto, se interessar sobre isso. E aí ela viajou algumas partes do mundo e aí conheceu comunidades isoladas na África, em vários lugares do mundo, onde as mulheres, elas tinham partos totalmente sem dor. E aí ela foi estudar e foi entender por que isso acontecia. Quando eu comecei a ler isso, eu falei assim, não, peraí, tem uma coisa de errado, como assim mulher vai ter parto sem dor? Isso não existe, tipo. E aí, sabe quando você já começa assim meio cética, assim, sem acreditar. Mas é muito interessante o livro, e aí ela fala que a conclusão, né, resumindo tudo, ela é bem profundo todo o capítulo e tudo, mas a conclusão que ela chegou é que essas mulheres que tinham parto sem dores, nunca ninguém falou pra elas que elas tinham que ter dor. E isso é uma coisa tão óbvia, mas eu fiquei chocada quando eu li isso. A comunidade toda, todas as mulheres, elas lidavam com o parto de uma forma extremamente natural. Então ela conta que um dia ela estava andando nas ruas lá de uma dessas comunidades e ela viu uma mulher dando à luz no meio da rua. Tipo, a mulher estava sozinha ali parindo no meio da rua. Daí ela ficou desesperada, ela é médica, ela chegou, olha, eu sou médica, eu posso te ajudar, vamos fazer alguma coisa. Aí a mulher virou pra ela e falou assim, não, eu tô bem, eu tô parindo aqui, tá tranquilo, tá tudo certo. Não, mas você tá em pé aqui no meio da rua. Ela, sim, mas tô aqui, tá tudo bem. Essas mulheres, elas lidavam com uma naturalidade muito grande em relação ao parto. E aí isso chocou muito essa médica, e a partir disso ela desenvolveu toda uma filosofia, toda uma teoria que é muito interessante, que são métodos para você de relaxamento e outras coisas para você usar no parto.
E aí ela fala muito sobre isso no livro, como que a gente tem essa cultura do negativo, a cultura de que o parto é algo dolorido. Então ela fala assim, será que se a gente não crescesse ouvindo que parto é a pior experiência da vida, será que a gente não poderia ter uma experiência muito mais confortável ou até possivelmente sem dor no parto? Ela questiona bastante isso e eu comecei a refletir sobre isso e prestar atenção. E realmente a gente tem essa cultura, né, do negativo. A gente escuta histórias totalmente negativas e a nossa tendência como ser humano é um bicho ruim, né? Eu falo por mim, mas eu imagino que para a maioria das pessoas é a mesma coisa. A gente supervaloriza aquilo que é o negativo. Então, se você escuta uma história de uma mulher que teve, sei lá, 50 horas de trabalho de parto, rasgou inteira, a recuperação foi horrível, tudo tá. Aí você chega e comenta pra amiga, nossa, você viu o que aconteceu com a fulana? Nossa, coitada, aconteceu isso, aquilo e tal. E a gente propaga esse tipo de história. E aí quando alguém tem uma experiência positiva, a gente não dá bola, né? Então se você escutar uma história assim de alguém que teve um parto que não teve dor, que, sei lá, 20 minutos a pessoa pariu, né? Usando um exemplo absurdo aqui. Primeiro você não vai acreditar na história. Primeiro você vai falar, não, isso não existe. Segundo que se você acreditar, ela não vai ter um impacto pra você. Você não vai chegar e ficar contando pros outros esse tipo de história. Não, você esquece. Porque a nossa cultura é de valorizar o negativo, né? Isso serve pra várias áreas na nossa vida, né? Então, por exemplo, eu falo isso por mim. Se chega alguém pra mim e me dá um elogio, e no mesmo dia eu recebo uma crítica, eu vou pensar na crítica mais do que no elogio. É a minha tendência como ser humano. A gente supervaloriza aquilo que é o negativo. Então, eu comecei a refletir sobre isso e como que essa cultura do negativo em relação ao parto, ela existe. É lógico que existem experiências traumáticas, existem muitas pessoas que passam por coisas horríveis na hora do parto e que coisas que não deveriam acontecer com ninguém. E esses assuntos, eles também precisam ser falados, a gente não vai ignorar tudo. Mas a questão não é falar sobre o assunto, a questão... E aí você tem todo o direito de discordar de mim, lógico que com respeito, mas você tem todo o direito de discordar comigo, mas a minha opinião é essa, que eu acho que as coisas precisam ser faladas. Se você teve uma experiência traumática de parto, ou sua amiga, sua mãe, sua tia, sei lá quem, isso precisa ser falado, mas a questão é com quem que isso vai ser falado. Será que se eu tive um parto traumático, eu devo chegar para uma mulher que tá grávida e que nunca teve nenhum parto e contar essa experiência para ela? Ou será que seria melhor, de repente, eu conversar com uma outra mulher que também passou por isso, ou com um psicólogo, ou com alguma outra pessoa que possa me ajudar mais? Porque eu acho que às vezes, na melhor das intenções que a gente tem em alertar as grávidas, em preparar as pessoas, preparar para o que vai acontecer, eu acho que às vezes a gente acaba mais prejudicando do que ajudando, sabe? Então, se você chega pra mim e fala assim, Fran, o parto é a pior dor que você vai sentir na vida, é horrível, é muito dolorido, papapá, mas vai dar tudo certo, no final fica tudo bem e passa e tal. Qual das duas mensagens será que o meu cérebro vai captar? A de que dói muito ou a de que vai ficar tudo bem? É óbvio que eu vou dar muito mais valor para aquela mensagem primeira. Parto dói muito, parto dói muito. E aí quando você começa a colocar aquilo que você escuta, é aquilo que que o seu subconsciente vai assimilar como verdade. Então, se eu tô escutando o tempo todo que é uma experiência negativa, que o parto é uma experiência ruim, o que a minha mente vai acreditar? O que o meu subconsciente vai acreditar? Que o parto é uma experiência ruim. E aí, quando chegar a hora de eu parir, o que eu vou ter? Uma experiência ruim. Então, isso também o livro conversa, e tem uma das técnicas dela são palavras de afirmação em relação ao parto, porque aquilo que você escutar é aquilo que o seu subconsciente vai assimilar como verdade, e aí você tem uma chance muito melhor daquilo ser a sua realidade, né? Os atletas fazem muito isso, né? A visualização. Então um atleta que ele quer vencer lá nas Olimpíadas, sei lá, correr, fazer sei lá o quê, ele tem que se imaginar fazendo aquilo. Ele tem que visualizar ele nadando sei lá quanto, ou correndo sei lá quanto. Você tem que imaginar, isso faz parte, é uma parte muito importante do treinamento de um atleta. E quando você pensa no parto, é um trabalho de um atleta também, né? Você tem que se preparar para aquilo. E aquilo que você acreditar é aquilo que vai ser a sua realidade, né? Então,
eu, depois de ler isso, eu cheguei a essa conclusão de que eu acho que, lógico que dores de parto não é uma coisa que envolve um aspecto só, né? São muitas coisas, mas um dos pontos que eu acho que contribuem para dor do parto maior é realmente essa cultura que a gente tem de propagar esse tipo de coisa. Então, uma das coisas que eu escolhi nessa gravidez é me cercar de histórias positivas, de pessoas positivas e evitar tudo aquilo que é negativo. Então, aquelas histórias das pessoas que querem chegar pra mim e falar, olha, nossa, deixa eu te contar, o meu parto foi assim, assim, assado. Se a história começa já negativa, eu já, dá licença, deixa eu ir ali no banheiro, você sai, você muda de assunto, então você fala, olha, desculpa, mas é que eu tô numa outra vibe aqui, eu tô tentando pensar em coisas mais positivas, meu bebê tá escutando o que você tá falando, não é o tipo de mensagem que eu quero pra ele também. E aí tem uma outra questão que é muito importante, que é a questão do empoderamento da mulher, né? Que pra você ter um parto confortável, eu falo isso, eu não tive o meu parto ainda, eu estou me preparando, depois eu vou poder falar com mais propriedade sobre isso pra vocês, mas uma das coisas que eu acho que é mais importante que eu tenho tentado trabalhar nessa gravidez é o empoderamento, é aceitar que o meu corpo, ele sabe o que fazer. Lógico que existem exceções, existem casos em que o parto não progride, que você precisa de uma intervenção médica, que você precisa disso, daquilo outro. Mas essas coisas são exceções. Eu acho que a gente supervaloriza as exceções. Isso tanto nos consultórios médicos, quanto na nossa comunidade, na nossa conversa com os nossos amigos mesmo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que teve um parto cesárea e aí ela quer ter um parto natural. Eu tenho uma amiga que tá grávida junto comigo, e esse é o caso dela, teve uma cesárea e agora ela tá lutando pelo parto natural. Um dos principais argumentos dos médicos para quem teve cesárea não ter um parto natural é a ruptura uterina, só que isso é uma coisa extremamente rara. E aí os médicos, a equipe médica, eles se apegam naquela exceção, e aquilo parece que é a realidade, como que se você teve uma cesárea, você vai ter um parto natural, você vai ter uma ruptura uterina, sendo que é uma exceção. Pode acontecer? Pode, você tem que saber das possibilidades, mas qual que é a probabilidade disso acontecer? Será que a gente acaba não montando o nosso plano de parto? A gente acaba não, sabe, pensando demais nessas coisas, assim, valorizando demais as exceções. Então, aquela história da mulher que teve um parto horrível, não sei o que lá, que aconteceu isso e aquilo. Será que a gente não supervaloriza? E todas as outras 99% que tiveram algo ok? Isso não, mas a gente dá atenção para aquela história ruim. Então, e aí isso tem a ver também com o empoderamento da mulher. Eu acho que a gente, como sociedade ocidental aqui principalmente, e eu falo isso principalmente no Brasil, acho que aqui nos Estados Unidos também tem, mas é um pouco menos. No Brasil, eu acho que a gente tirou completamente o empoderamento da mulher na hora de parir. Então a gente fala muito de feminismo, a gente fala muito de que mulher é capaz, deve fazer o que quiser, trabalhar na profissão que quiser, que não importa, empoderamento da mulher. Mas aí quando chega na hora de falar do parto, aí cadê o empoderamento? Aí não, você precisa de uma intervenção médica, senão você não vai aguentar as dores, você tem que marcar uma cesárea, porque você não vai dar conta. A gente tem essa cultura entre nós e entre a equipe médica, porque lógico que para um médico é muito mais conveniente ele poder marcar uma cesárea do que ele ficar esperando você lá horas em trabalho de parto natural e ter que cancelar o cinema com a mulher dele, né, para poder parir o seu filho. Então, assim, a gente tem que avaliar essas coisas. Eu comecei a entender e comecei a aceitar, isso me aliviou muito, sabe? Foi um alívio muito grande pra mim na hora de pensar no parto. Quando eu entendi que o meu corpo, ele foi feito pra isso. O meu corpo foi feito pra parir. E o meu corpo sabe o que fazer. E a minha função no parto é simplesmente relaxar e deixar as coisas acontecerem. Eu não tenho que ficar fazendo esforço na hora do parto. A minha função é relaxar e deixar o meu corpo trabalhar e o meu bebê trabalhar. Que o bebê também tem um papel importantíssimo. O bebê precisa sair, é o esforço do bebê. Então, isso tirou um peso muito grande da minha cabeça, da minha consciência, quando eu parei pra pensar isso, que a minha função é relaxar e deixar as coisas acontecerem. E aí quando você se empodera, né, você começa a entender que o seu corpo foi feito para aquilo, que você é capaz, o medo não existe,
né? Lógico que existe a preocupação, mas você diminui muito o medo de um parto natural. Então algumas pessoas falam pra mim, Fran, você tá planejando ter um parto natural? Nossa, eu queria ter a sua coragem. Eu não tive coragem, eu tive que marcar cesárea, não sei o que, não sei o que. Sabe, é simplesmente o fato de você aceitar que o seu corpo sabe fazer aquilo. É muito simples. E também, ó, tô falando assim, eu sou defensora do parto natural e tudo, mas não sei, eu não tive meu filho ainda. Não sei, pode ser que chegue na hora e eu preciso de uma intervenção médica, pode ser que eu pare numa mesa de cesárea, não sei o que vai acontecer. Eu estou me preparando para o parto natural e eu sou defensora, mas eu acho que cada um também é dono do seu corpo, cada um sabe o que fazer com o seu corpo. Eu acho que a gente tem que respeitar a escolha de cada um, mas é importante a gente ter informação, sabe? Eu acho que muitas mulheres, e eu escutei já histórias de mulheres que falaram assim, poxa, quando eu fui ter o meu primeiro filho, o médico falou pra mim que cesárea era a melhor coisa e eu acreditei no meu médico e pronto, eu tive a cesárea. E daí depois, com o meu segundo filho, ou terceiro, sei lá quanto, eu fui pesquisar sobre o assunto e aí eu fui ver que não era o que eu queria e tal. E então assim, eu acho que você buscar o conhecimento faz muita diferença também. Você tem que, qualquer que seja a sua decisão em relação a plano de parto, essas coisas, agora fugindo um pouquinho até do assunto, mas qualquer que seja a sua decisão, ela precisa ser embasada em alguma coisa. Você precisa saber o que você quer e é ok se você chegar no final e pesquisar tudo e falar, não, o que eu quero mesmo é uma cesárea. É ok, desde que você tenha conhecimento suficiente sobre aquilo, que você saiba dos riscos, você saiba das suas opções. Mas o que eu queria deixar essa mensagem aqui em relação a uma reflexão para você parar para pensar. Quem sabe você que já teve um parto e talvez tenha tido uma experiência traumática, quem sabe seja a hora de você parar de ficar contando isso para as pessoas e não é você ignorar que existem coisas negativas. Lógico que existem coisas negativas, existem partos traumáticos e a gente não tá aqui querendo pintar um mundo de borboletas, sabe? Mas a questão é com quem que você vai falar e será que a sua história acaba não atrapalhando mais do que ajudando uma grávida? Ou então uma pessoa que não tá grávida, né? Porque esse tipo de coisa eu escuto muito antes de estar grávida. Será que a gente já não condiciona a nossa mente para esse tipo de coisa? Então, para pensar, e se você tá grávida, quem sabe seja a hora de você se afastar dessas pessoas negativas, quem sabe seja a hora de você buscar relatos de parto positivos que vão te ajudar a empoderar. E existem frases, eu tenho trabalhado comigo, mas é material em inglês, que são CDs que eu tenho escutado com palavras de afirmação em relação ao parto. Eu tô me preparando a minha mente e tudo aquilo que eu posso fazer em relação nesse sentido eu vou fazer para ter uma experiência mais confortável. Não sei se eu vou ter uma experiência sem dor. Não tô pensando sobre isso e não tô preocupada sobre isso, sinceramente. Eu tô preocupada em ter uma experiência confortável, em relaxar, em acreditar e confiar no meu corpo. Então, é isso. Eu queria passar essa mensagem e espero que você reflita sobre isso. Me deixa aqui a sua opinião, desde que ela não seja tão negativa, né? Que, como eu falei, tô evitando a negatividade, mas deixa aqui com carinho, com respeito a sua opinião, que é importante, e vamos propagar essa mensagem. Se você conhece grávida, se você tá grávida, você conhece alguém que tá grávida, com certeza você conhece, ou então pessoas que futuramente vão estar grávidas, compartilhe essa mensagem, porque eu acho que é importante, a gente precisa espalhar esse tipo de mensagem positiva. Eu tenho outros vídeos aí pra gravar pra vocês, que vou falar sobre o meu plano de parto. Então já vou preparando, vocês vão assistindo esse vídeo aqui, porque o próximo vídeo que eu vou falar sobre parto, vou contar pra vocês o meu plano de parto, talvez seja um pouquinho, não aquilo que muitos estão esperando, mas faz parte disso e faz parte dessa filosofia toda que eu vou tentar colocar em prática. Se você gostou desse vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. A gente tem vídeos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Tem os vídeos de receitas, de maternidade, vlogs e assuntos diversos. Então se inscreve aqui e passa essa mensagem para algum amigo, compartilha esse link, tá bom? E a gente continua conversando nas redes sociais, lá no Instagram, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!